ontem, quando é que usa atenciosamente, quando é que usa respeitosamente. Atenciosamente é quando tem a mesma hierarquia de quem está expedindo o documento ou hierarquia inferior. A respeitosamente é quando a pessoa que vai receber o documento tem uma hierarquia superior à de quem assina. Então, a letra A já não está correta. Confunde o leitor pelo uso excessivo de termos técnicos de uma área. A gente comentou ontem que deve-se evitar os termos técnicos, os jargões, tipo os termos técnicos da engenharia, da arquitetura ou da informática num documento que é para um leigo. Mas aqui a gente não viu isso em excesso. Mostra elegância na linguagem e se expressa de modo claro e conciso. Nunca, jamais. Revela uma linguagem literária adequada nas comunicações técnicas? Não. Letra E. Está prejudicada pela falta de objetividade, clareza, coesão e coerência e até a parte da impessoalidade. Então, a correta está a letra E. Tá a letra E. Tá? Você pode ver que os parágrafos eles não estão interligados, né? Então, aproveitamos, no caso aqui, além disso, houve a ligação, mas dentro dos parágrafos não tem essa ligação. Então, para essa alternativa, dessa questão, letra E. Então, vocês viram que as questões de redação oficial que caem nos concursos por aí, elas são bem tranquilas, desde que a gente tenha lido e feito muitos exercícios. Mas isso aqui vai me ajudar na hora de redigir um documento? Vai, porque a gente vai lembrar de muita coisa que foi falada aqui, né? Muita coisa que veio escrita. Eu gosto de trabalhar a questão de... Vejo a teoria e vejo muitos exercícios que a gente fixa, a gente lembra. No artigo 37 da Constituição, lembra que eu falei ontem para vocês que é interessante que a gente leia, até para saber como funciona a administração pública, do artigo 37 ao 42, que versam sobre a administração pública. Lá fala sobre tudo, sobre o ingresso, sobre os princípios, como é que funciona o concurso, sobre a estabilidade, tudo do artigo 37 ao 42. Há um princípio do qual decorrem dois aspectos. O primeiro indica a obrigatoriedade de que a administração pública tenha como norte o interesse público. Perfeito. A administração pública, os órgãos públicos, eles funcionam sobre o interesse público. O público em detrimento do privado, até para nós, servidores públicos. Eu fui militar 20 anos, na época podia ficar só 10 anos na cidade, eu fiquei 19 aqui em Campo Grande. O Exército me transferiu, e no recurso, eu entrei até na Justiça, a resposta do juiz que o interesse público pretere o privado. O segundo determina a abstração da subjetividade, tem que ser objetivo. Esse princípio constitucional, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, no nosso caso aqui o de 2018, justifica que a redação oficial deve ter como atributos, tá? Justifica a redação, deve ter como atributos a concisão, a objetividade, a impessoalidade, a clareza e precisão e a formalidade de padronização. Do que trata esse texto que nós temos? Impessoalidade, né, pessoal? Então, é o interesse público, como eu comentei para vocês, em detrimento ao privado, tá? E a abstração da subjetividade. Então, não é subjetivo. Um terço subjetivo é aquilo que usa o excesso do eu, do meu, pronome possessivo. Tá? Objetivo tem a ver com o todo. Então, a 9, impessoalidade, letra C. Então, esses comentários que eu fiz e mais alguns acréscimos, eu coloquei aqui no gabaritinho. Esse gabaritinho vocês não têm na lista de vocês. Tá, mas vai ficar disponível a partir de hoje lá no nosso link. Tá? A gente já colocou a aula de hoje que vai ser, né? Essa aula aqui a gente vai colocar, a aula de ontem a gente vai anexar lá também, para que todos acompanhem. E a live de ontem já está disponível, para quem perdeu a aula, para quem chegou mais tarde, já está gravada lá. A gente vai colocando sempre no comecinho do outro dia, a gente coloca a live anterior e vai ficar disponível
para os senhores até o último dia do curso, dia 10 de novembro. Questão número 10. Senhor secretário de Planejamentos e Finanças. Então, isso aqui é o vocativo, está correto? Perfeito. Então, é senhor e o cargo de quem está recebendo. Pode ser vírgula, pode ser 2 pontos, pode ser ponto e vírgula depois desse vocativo. Os relatórios desta pasta, entregues a vossa senhoria, na reunião dos secretários municipais do mês de outubro, contêm alguns dados que precisam ser revisados, em especial no que diz respeito à contratação de professores para o próximo ano, quando novas escolas serão construídas. Alguns comentários até gramaticais a gente já vai adiantando aqui. No corpo do texto, a gente vai ter dúvida se é sobre Vossa Senhoria ou Sua Senhoria. Já comentei ontem, hoje reforçando. Quando eu falo diretamente com a pessoa, diretamente com a autoridade, eu falo Vossa Senhoria. Se eu falo da autoridade, e onde é que eu vou usar isso aqui no documento oficial? No envelope ou lá no cabeçalho, aquele de endereçamento, seria Sua Senhoria. Nós temos também aqui, esse contém alguns dados que precisam ser revisados. Por que esse acento circunflexo aqui? Então, é um acento diferencial. O acordo ortográfico, agora a nova ortografia, com as mudanças de acentos diferenciais, sobraram poucos, até mais fácil de guardar. Então, o contém com acento agudo é terceira pessoa do singular. O contém com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. Guardem bem isso aí também. O verbo ter, tem, sem acento, é terceira pessoa do singular. Tem com acento, é terceira pessoa do plural. Guardem isso, que isso aqui é importante. E construídas, por que leva acento? A gente sempre fala, as paroxítonas que são acentuadas, todas são acentuadas, menos as que terminam em AEO, em e ens. Se tiver vendo na aula de terça-feira que vem, terça ou quarta, né? Se terminar o assunto na terça, a gente começa a acentuação. Por que construídas, se é paroxítona, terminada em A, seguida de S, por que ela leva acento? Porque ela é um hiato. Tá? A gente gosta de trabalhar aspectos gramaticais já adiantando. É por isso que a gente vai sempre revisando, vai e volta, e a gente vai guardando, tudo que é falado pelo professor. Agora, o que interessa para nós e para a pergunta é o que vem em negrito, esse último parágrafo. A previsão de recursos municipais mostra que algumas secretarias contam com mais verbas que poderiam ser direcionadas a outras, com necessidades mais urgentes. Nesse sentido, a secretaria que acompanho, ele está bem pessoal aqui, né? Está puxando a brasa passadinha dele. Com entusiasmo e com responsabilidade, não precisa dizer isso no documento oficial, poderia ser beneficiada neste momento. Então, ele está ferindo o quê aqui? Ele não foi formal nesse documento, mas o que ele está ferindo? Vamos ver o que ele pede aqui? De acordo com o manual, o trecho final do texto em destaque está comprometido quanto? A norma padrão, não vimos impropriedades aqui em erro de gramática. A coesão, também não. Tá? Tanto é que, nesse sentido, veio ligado ao período anterior, é um elemento de coesão. Clareza, eu acho que a gente entendeu tudo que ele quis dizer aqui. A coerência e a impessoalidade. Então, ele não foi, ele feriu aqui a impessoalidade, foi bem pessoal. A secretaria que acompanhou. Então, estaria o erro aqui de impessoalidade. Outra informação que nós temos aqui. Senhor secretário de Planejamento. Então, o porquê que é atenciosamente? É um secretário de Educação mandando um documento, encaminhando para um secretário de Planejamento. Então, eles são da mesma hierarquia. Então, o correto é atenciosamente, nessa parte está correto. Então, aspectos gramaticais não feriu em outros aspectos, apenas na impessoalidade. Então, vem esse comentário que eu fiz com vocês agora. Tá, vamos para a próxima. Pessoal, enquanto eu mudo de slide, aqui essa foi a nossa última questão, tá? Geralmente é 10 questões que a gente faz por aula,
A de hoje terão 12, porque eu vi que tinha duas questões mais bonitinhas, mais interessantes lá, resolvi colocar para vocês, mas geralmente são 10, nas atividades que estão postadas são 10. Então, vou dar 2 minutinhos para que vocês assinem a lista, já está disponível, tá? Mas fica disponível até às 4, enquanto eu troco o slide aqui, tá? Por favor, assinem a lista lá, por favor. Perfeito, pessoal. Então, vamos atentar, acho que hoje nós temos 65 alunos, a maioria absoluta, são 71. Mas é interessante que a gente registre a presença aqui. Já entrem lá, cliquem nesse link, daí coloquem o e-mail de vocês e o nome completo. Esse momento vai acontecer daqui a 1 hora de novo. Nós temos que assinar 2 vezes. A determinação da casa, tá? da direção da escola de governo, até para controle. A gente começou a dar aula com a pandemia, no começo eu ainda estava na escola, tá? Teve um dia que eu marquei para dar aula para os alunos, e o aluno entrava e ia embora. Tá? É uma maneira até de controlar quem está assistindo o curso. Bom, a aula de hoje, nós vamos trabalhar com os pronomes. Pronomes de tratamento. A gente tem que ter muito cuidado com o uso do pronome de tratamento. Eu trouxe um breve histórico aqui, tá, do uso dos pronomes de tratamento na história. Depois a gente vai direto ao assunto. Tá? A gente tem que fazer as questões de hoje. Tá, o uso de pronomes e locuções pronominais de tratamento tem larga tradição na língua portuguesa. Após ser incorporado ao português, o pronome latino vos, como tratamento direto das pessoas a quem se dirigia a palavra, passou a ser empregado como expediente linguístico de distinção e de respeito no tratamento de pessoas de hierarquia superior. Então, desde o começo já tinha essa intenção. Outro modo de tratamento indireto consistiu em fingir que se dirigia a palavra a um atributo ou qualidade iminente da pessoa de categoria superior, e não a ela própria. Assim aproximavam-se os vassalos de seu rei com tratamento de vossa mercê, vossa senhoria. Dessa forma, usou-se o tratamento ducal de vossa excelência e adotaram-se na hierarquia eclesiástica vossa reverência, vossa paternidade, vossa eminência, vossa santidade. A partir do final do século XVI, esse modo de tratamento indireto já estava em voga, também para os ocupantes de certos cargos públicos. Vossa mercê evoluiu para vós mercê. E depois para coloquial você. Pronomes de tratamento. Então, quando é que é usada a vossa excelência? Tá, em documentos oficiais. Então, para os representantes dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e o Ministério Público, a gente usa o que a gente usa para o poder judiciário, embora ele não seja um poder constituído, não é o 4º poder, né, mas o Ministério Público também tem essas formas de tratamento por vossa excelência. Concordância com os pronomes de tratamento. O verbo concorda com o substantivo que integra a locução, seu núcleo sintático. Exemplo, vossa senhoria. Então, vossa senhoria é um pronome de tratamento. Então, vossa não é a segunda pessoa do plural. Então, concorda com a terceira pessoa do singular. Vossa senhoria nomeará o substituto. Então, todo pronome de tratamento, o verbo e os pronomes devem vir na terceira pessoa. Como é que está? Vossa Excelência conhece o assunto. Então, o correto é isso. Não, Vossa Excelência nomearás o substituto. Vossa Excelência conheceis o assunto. Está errado. Tem que ser terceira pessoa do singular. E quando for usar pronome oblíquo, o a, os, as, é para objeto direto, lhe e lhes para objeto indireto, seu, sua e suas, dependendo da situação, o verbo pode ser objeto direto e objeto indireto. A gente vai ver exemplo daqui a pouco. Relembrando, isso aqui a gente já falou algumas vezes, mas agora que apareceu para a gente. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade. Quando eu falo com a pessoa, quando eu falo com a autoridade. Sua Excelência, Sua Senhoria, Sua Santidade. É quando eu falo da pessoa, eu falo da autoridade.
Certinho? Então, guardem isso aqui. Esse slide é um dos mais importantes, que a gente vê muito erro, principalmente no primeiro parágrafo dos documentos, a gente começa com Sua Excelência, ou coloca com Vossa Excelência e o verbo na segunda pessoa do plural. Não, tem que ser terceira pessoa do singular. Pronomes possessivos também são na terceira pessoa. Exemplo, Vossa Senhoria nomeará seu substituto. Por quê? Porque se é a terceira pessoa singular, o pronome de tratamento, não é vosso substituto, vossa substituta. Então, o correto, pronomes possessivos, os verbos, sempre na terceira pessoa do singular. Dependendo do gênero, se a gente conhecer o gênero de quem está recebendo o documento, a gente deve conjugar de acordo com o gênero. Vossa Excelência está atarefado. Vossa Senhoria deve estar satisfeito. Isso se quem recebe o documento for homem. Se for mulher, Vossa Excelência está atarefada, Vossa Senhoria deve estar satisfeita. Então, a gente conhecendo, sabendo quem está recebendo o documento, a gente deve saber, já que é autoridade e é público, então deve conjugar de acordo com o gênero de quem está recebendo o documento. Escutando agora, pessoal? Escutando? Tá. Vamos lá. Deixa eu ver para voltar aqui a apresentação. Um chuva complica a nossa vida, né? Mas tudo bem, vai dar certo. Então, voltando aqui, quando é que usamos perguntas que estão escutando aí? Aqui eu não consigo ver. Tá, quando é que a gente usa vossa, quando é que a gente usa sua? Vossa Excelência, quando eu falo com a pessoa, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Majestade, eu falo com a pessoa. Sua é quando eu falo da pessoa. Sua Excelência, Sua Santidade, Sua Senhoria, é quando eu falo da pessoa. E num documento oficial, onde é que a gente deve usar vossa e sua? No endereçamento, no envelope, é Sua Excelência. No cabeçalho, lá em cima onde vem o endereçamento do documento, a gente vai ver os modelos. Quem vê esse documento é o setor de protocolo, então não é autoridade, é Sua Excelência também. No corpo do documento, o que é o corpo do documento? É entre o vocativo e o fecho. Dentro do corpo do documento, é Vossa Excelência, é Vossa Santidade, é Vossa Senhoria. Então, eu falo com a pessoa é vossa, eu falo da pessoa é sua. Nos documentos oficiais, no envelope, e lá no cabeçalho do documento, tá, é sua. Perfeito? Da mesma forma, os pronomes possessivos, eles são na terceira pessoa de singular. Então, quando eu tenho um pronome de tratamento, o verbo é na terceira pessoa de singular e os pronomes possessivos também. Vossa Senhoria nomeará seu substituto. Então, Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Então, o verbo nomeará, terceira pessoa de singular. Seu, pronome na terceira pessoa de singular. E não
vosso substituto, vossa substituta. Perfeito? Então, se nós soubermos esses adjetivos, o gênero de quem recebe o documento, o sexo de quem recebe o documento, a gente deve concordar com o gênero. Vossa Excelência está atarefado, estou mandando documento para um homem. Vossa Senhoria deve estar satisfeito, porque ele está mandando documento para gênero masculino. No caso, seja do gênero feminino, seja mulher, Vossa Excelência está atarefada, Vossa Senhoria deve estar satisfeita. Então, a gente deve obedecer também o gênero. Uso do pronome de tratamento Vossa Excelência. Quais são as autoridades que a gente trata por Vossa Excelência? A gente vai perder um pouquinho mais de tempo nesses slides aqui, que nós fazemos parte do Poder Executivo Municipal. E no município, não são todas as autoridades, inclusive são poucas, que é só o prefeito, tá? E o presidente da Câmara Legislativa, que são tratados por Vossa Excelência. Só essas duas autoridades no âmbito do município. Já na União e no Estado, todas as autoridades, praticamente, do primeiro e segundo escalão, são Vossa Excelência. Então, vamos lá, pessoal. Poder Executivo. Poder Executivo, quem é o Poder Executivo? Resumindo aqui, é a Presidência da República e seus auxiliares, é o Governador do Estado e seus auxiliares, e o Prefeito e seus auxiliares e secretários. Então, quem que é tratado por Vossa Excelência no Poder Executivo? O Presidente da República e seu Vice-Presidente, todos os ministros de Estado, no Estado, o governador e seu vice-governador, os oficiais generais das Forças Armadas ainda são tratados por Vossa Excelência. Só os oficiais generais, sim. Então, na aeronáutica é brigadeiro, no Exército é general, na Marinha, deixa eu tentar lembrar da Marinha, a gente não chama de general, mas é oficial general também. São tratados por Vossa Excelência. Depois eu lembro da Marinha. Um coronel do Exército é Vossa Excelência? Não. Isso é uma pegadinha que cai em todo concurso. Um coronel da PM, comandante da PM, ganha 3 vezes que ganha o general do Exército. Ele é Vossa Excelência? Não. De acordo com o manual de correspondências, apenas os oficiais generais das Forças Armadas são Vossa Excelência. Os embaixadores são Vossa Excelência. Secretários executivos de ministérios. Tem os ministérios que eram ministérios, deixaram de ser algumas secretarias especiais. Os responsáveis por essas pastas, eles são Vossa Excelência também. Secretários estaduais, dos governos estaduais, são Vossa Excelência, e preste atenção aqui. No município, apenas o prefeito municipal é Vossa Excelência. Professor, os secretários do município são Vossa Excelência? Não. Não são tratados por Vossa Excelência. Então, o presidente, o governador e o prefeito, Vossa Excelência. O vice-presidente da República, o vice-governador, são tratados por Vossa Excelência. O vice-prefeito é Vossa Excelência? Não. A não ser que ele esteja exercendo a função de prefeito, ou interino, ou de outra maneira, aí ele é Vossa Excelência. E os secretários municipais? Não, eles não são tratados por Vossa Excelência. Guardem isso, porque... Agora, se você fizer um documento da Secretaria de Educação para a Secretaria de Gestão, e o chefe que vai assinar fizer questão que você coloque Vossa Excelência, você não vai colocar? Não, você vai colocar. Você não vai desrespeitar a ordem do chefe. Você pode até dizer, orientar o superior, olha, não é previsto no manual de correspondência, mas é ele que vai assinar. Perfeito? Então, não vamos brigar por causa disso. Do Poder Legislativo. Tá. Todos os deputados federais e senadores, todos os deputados estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal, então, todos são Vossa Excelência.
Os ministros do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas, ele faz parte do Poder Legislativo, não esqueçam disso. Também os conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais fazem parte do Poder Legislativo estadual, são Vossa Excelência também. E no município, apenas o presidente da Câmara Legislativa Municipal. Então, só o vereador que ocupa a presidência que deve ser tratado por Vossa Excelência. Os outros vereadores, Vossa Senhoria. É o que está previsto, né, pessoal? É o que está previsto. É claro que se um vereador quiser mandar um documento para outro vereador chamar de Vossa Excelência, ele não estará xingando, tá? Ele só apenas vai estar ferindo o que está previsto, mas não é um erro tão grave assim. Poder Judiciário. Os ministros dos tribunais superiores, os membros dos tribunais, os juízes, todos os juízes são Vossa Excelência, a gente vai até fazer, acho que uma questão ou duas que trata sobre isso, e os auditores da Justiça Militar. Então, Poder Judiciário. Há um técnico, por mais que tenha um cargo de chefia num tribunal, ele é Vossa Excelência? Não, ele não é membro do tribunal e ele não é juiz. Então, no Poder Judiciário, e o município não tem Poder Judiciário, né? É só ter o Estado. Então, nós temos aqui as autoridades do Poder Judiciário que são tratadas por Vossa Excelência. Tá, o vocativo a ser empregado, então nós já... Vamos dar uma revisada, então? Para deixar bem fixo aqui. Então, Poder Executivo, Presidente da República e o vice, e os ministros do Estado, todos. Governadores e vice, e os secretários de Estado. Ainda são tratados por Vossa Excelência os oficiais das Forças Armadas, os embaixadores e os prefeitos municipais. Então, no Poder Executivo do município, é só o prefeito que é tratado por Vossa Excelência. No Poder Legislativo, todos os deputados e senadores, o ministro do Tribunal de Contas da União, os deputados estaduais e distritais, os conselheiros do Tribunal de Contas de cada estado, e só os presidentes das câmaras legislativas, tá? Só o vereador que ocupa a presidência, que é tratado em documentos oficiais por Vossa Excelência. No Judiciário, revisando todos os ministros dos tribunais superiores, os membros dos tribunais, no caso do TRF, né, os TRs da vida, né, os tribunais, o TJ, todos são Vossa Excelência, os membros são os representantes, os desembargadores, os juízes e os auditores da Justiça Militar. Bom, vocativo. Então, o que interessa para a autoridade que recebe o documento é a partir do vocativo, quando chama a atenção dele. Então, como é que funciona a posição do vocativo? Vocativo, para o chefe de poder, nós temos o chefe de poder, no caso, da União. Tá? Só do Poder Executivo, Presidente da República, do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, né, que ele é presidente do Congresso Nacional, e do STF. Então, como é que funciona, como é que a gente vai apor esse vocativo? Excelentíssimo senhor Presidente da República, excelentíssimo senhor Presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. São os três vocativos, e apenas esses três elementos, tá, essas três autoridades, recebem o vocativo excelentíssimo senhor. Ah, mas a gente vê petição para o Poder Judiciário, para o TJ, ou para um juiz, excelentíssimo senhor juiz. É senhor juiz apenas. As outras autoridades que são tratadas por Vossa Excelência, o vocativo é apenas o senhor e o cargo respectivo. Senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador, senhor embaixador. Então, excelentíssimo senhor apenas para os presidentes dos poderes, no caso, o presidente da República, do STF e do Congresso Nacional. Perfeito? Então, vamos lá. As outras autoridades devem ser o senhor e o cargo. Em documentos oficiais, a gente vê muito isso aqui em documentos de prefeituras, de outros, eu não peguei modelo da nossa, peguei de outras prefeituras.
está abolido o tratamento digníssimo, ou DD maiúsculo. Então, o princípio para você ocupar um cargo público é você ser digno. Então, você não precisa repetir. Se está ocupando um cargo público, você é digno. Tá? E Vossa Senhoria, pessoal, é empregado para as demais autoridades e particulares. Então, senhor fulano de tal, se for endereçar diretamente para uma pessoa, como eu acabei de falar para vocês, no envelope, tá, ao senhor fulano de tal. Tá? No envelope, se for uma autoridade que é Vossa Excelência, a sua excelência. Tá? Não esqueçam disso. Ilustríssimo, tá? Fica dispensado também. É um superlativo, né, de ilustre. Então, está dispensado também. Então, o tratamento, Vossa Senhoria, para particulares, tá? E o pronome de tratamento correto é o senhor. Então, digníssimo não se usa, ilustríssimo não se usa. Tá? Se não for uma autoridade que deve ser tratada por Vossa Excelência, é Vossa Senhoria. Tranquilo? Já comentei com vocês ontem, doutor, tá? Ele não é uma forma de tratamento. Tá? Ele é um título acadêmico de quem possui doutorado. Ontem eu até comentei com vocês nas observações, então tive doutores que colocam PhD. PhD é doutor em filosofia, e só quem fez esse doutorado em filosofia em um país de língua inglesa. Tá? É de costume, tá? Os advogados, os médicos, tá? Que possuem bacharelado, serem tratados por doutores ou por doutor, mas não é um pronome de tratamento, tá certo? Então, o tratamento adequado para médicos, advogados ou quem tenha o bacharelado é senhor. Mas a gente não vai ficar bravo, né, de alguém que se titule doutor, tá? Mas aqui é a academia, né? Nós estamos estudando, a gente tem que estudar o que está previsto. Doutorado, doutor é quem possui doutorado. Tá? Mas acho que só quem pode reclamar de estar chamando alguém de doutor é o próprio doutor, né? No envelope, tá, do endereçamento, fora, quando a gente vai destinar, o destinatário, a sua excelência, o senhor, e coloca o nome dele embaixo. Tá? E embaixo a função, Ministro de Estado da Justiça e o endereço. Isso é no envelope do documento. E lá no cabeçalho. Caiu a internet aí? Acho que deu uma piscada aqui. Tá, oscilou, né? Então tá bom. Vê se eu estou aparecendo para você. Tá. Então nós vimos que tem uso obrigatório, uso de costume e uso de tradição dos pronomes de tratamento. Então, tradição, tá? As autoridades eclesiásticas e as universitárias. Então, Vossa Magnificência, tá? Por tradição, tá? Em comunicações dirigidas a reitores de universidades e, hoje em dia, os institutos federais, né? Que são comandados, são chefiados por reitores. Tá? E o vocativo para um reitor, magnífico reitor. Então, vocativo, lá no começo do documento, magnífico reitor. Isso é por tradição. Então, aqui, eu trouxe uma tabela que nós temos no Manual do Presidente da República, que ele fala como a gente deve endereçar o documento, o vocativo a ser usado dentro do documento, o tratamento dentro do corpo do texto, quando eu estiver me dirigindo à pessoa, e a abreviatura. Uma tabelinha bem interessante. É uma tabelinha bem interessante. Então, para o presidente da República, qual que é o endereçamento? Eu estou endereçando, ele não está lendo isso aqui. Vem no envelope ou lá no cabeçalho do documento. A sua excelência, o senhor, aí vem o presidente da República.
Tá? O vocativo, quando eu vou começar o texto, Excelentíssimo Senhor Presidente da República. E o tratamento no corpo do texto, Vossa Excelência. Encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei. Então, estou falando com o presidente. E, quando for para o presidente da República, para o presidente do Congresso, o presidente do Supremo, não tem abreviatura o Vossa Excelência. Para as demais autoridades, que são Vossa Excelência, tá? Tem a abreviatura, aparece aqui para vocês, V.EXA, minúsculo, né, ponto. Essa é a abreviatura de Vossa Excelência. Dependendo do documento, a gente usa a abreviatura. Então, para os presidentes dos três poderes, não usamos a abreviatura. O pessoal já vai fechar a lista de chamada, que não assinou, mais 2 minutinhos para a gente assinar. Mesma coisa aqui, as autoridades que são Vossa Excelência, abreviatura é V. E maiúsculo, X, A minúsculo e ponto. Outros postos militares ou pessoas que não são tratadas por Vossa Excelência, o endereçamento ao Senhor, aí vem o cargo e o nome da pessoa. O vocativo, Senhor mais o posto. Senhor diretor de administração, senhor secretário de educação, no caso do município, e da União também. No corpo é Vossa Senhoria, tá, no caso do município, e a abreviatura de Vossa Senhoria é V. S maiúsculo, A minúsculo e ponto. VSA, tá, com ponto no Vossa e no Senhoria. Essa tabelinha é bom ter, a gente não vai ficar lendo toda, a gente não precisa decorar, a gente vai ter para consultar agora. Ela está completa lá no Manual da Presidência da República, disponível para vocês no material de apoio. Formas de fechos de comunicações. Como eu havia falado para os senhores, o que interessa é o vocativo, que nós já vimos, que é o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ou Senhor e a função que a pessoa ocupa, esse é o vocativo, vírgula. E temos o fecho das comunicações, ou seja, depois que eu falei tudo que eu precisava falar, solicitei tudo que eu precisava solicitar, nós vamos encerrar o documento. E nós temos apenas 2 tipos de fecho. Já falei ontem, já falei hoje para vocês, mas reforçando. Para autoridades superiores, inclusive o presidente da República, respeitosamente. Para autoridades, quando eu estiver encaminhando o documento para autoridades da mesma hierarquia ou hierarquia inferior, é atenciosamente, vírgula. Certinho? Eu já tinha comentado, então só dando uma reforçada. Aqui nem tinha na minha instrução, eu resolvi acrescentar para esse curso, os pronomes de tratamento para religiosos, de acordo com a hierarquia eclesiástica. Tá? Vossa Santidade, Papa, o vocativo é Santíssimo Padre, Vossa Eminência, ou Vossa Eminência Reverendíssima, aos cardeais, o vocativo é Eminentíssimo Senhor Cardeal, ou Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal, tá? Vossa Excelência Reverendíssima, tá? Para arcebispos e bispos, Vossa Reverendíssima, Vossa Senhoria Reverendíssima para monsenhores, cônegos superiores religiosos. E Vossa Reverência, tá? Ela é empregada para sacerdotes em geral. Perfeito? Termo de conhecimento, na prefeitura, acho que pode ser que um ou outro, de vez em quando, a gente possa ter que enviar um documento para algum tipo de autoridade religiosa, tá? Aí, dependendo do posto, da denominação, tá? Às vezes não aparece aqui a denominação da igreja que a gente vai mandar, eu acho que a gente tem que procurar o que é equivalente, perfeito? Mas então, vocês viram que não é Vossa Excelência, e nem Vossa Senhoria. Identificação do signatário. Quem é o signatário? É a autoridade que vai assinar o documento, ou eletronicamente, ou fisicamente, a caneta. Tá? Deve trazer o nome do cargo da autoridade, tá? E
o nome e o cargo. Então, nós temos aqui o espaço para assinatura, o nome e o cargo que ele ocupa. Não precisa aparecer o cargo apenas para uma autoridade, só o nome dele, o presidente da República. Não precisa aparecer o cargo que ele ocupa. É a única exceção. Então, até que eu nem coloquei aqui, porque a gente não vai fazer um documento para o presidente assinar, mas para quem tem intenção de fazer concurso, então, se vier uma questão do CESP, todo signatário tem que ter o nome e o cargo. Está errado. Tá? O presidente da República não precisa. Trouxe aqui, para a gente aproveitar esse tempo que falta, 10 para 5, a gente para a aula onde estiver e vamos discutir as dúvidas que vocês têm, né, fechar a lista de chamada e dar os últimos avisos. São 12 questões, tá? Eu até mandei antes para vocês, mas as da aula aqui a gente vai fazer junto, tá? Vou comentar com vocês. Então não precisa vocês fazerem antes da aula. A gente vai ter um tempinho para comentar cada questão. Tá? Amanhã eu entro nas atividades que nós temos que fazer no curso, que dependem das aulas que já foram dadas, a de hoje e a de ontem, e eu vou começar a fazer com vocês o exercício 1, 2, 3, e o resto eu deixo para que vocês façam em casa, porque é carga horária EAD, né? Mas eu vou começar todo o exercício que tiver que fazer, vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, até para que depois deslanchem vocês fazem tudo corretamente. Lembrando que vocês têm 3 tentativas, são 3 tentativas, né? Que a gente, para fazer a lista. E você faz e já sai a nota na hora. E a nota mínima para aprovação são 6. São 6 questões que você tem que acertar, porque todas são 10. Então tem que tirar pelo menos 6 para ser aprovado naquele item. Vamos lá. Questão número 1, questão do CESP. Tome cuidado, que questões do CESP, volta e meia aparece uma pegadinha ou outra na questão. Nós temos que ter cuidado quanto às pegadinhas. No que diz respeito à redação oficial, às formas de tratamento e abreviações, julgue o item. Então a questão vem a partir daqui. Vocês viram que ela é bem curtinha. Então, o pronome de tratamento a ser empregado aos embaixadores é Vossa Excelência? Perfeito. Vossa Excelência. Então, sempre trago um comentário aqui, nesse comentário a gente vai complementando o que foi falado em sala. Então, Vossa Excelência é o pronome de tratamento no corpo do texto. Tá? Sua Excelência é no endereçamento. Então, as autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário é Vossa Excelência. Então, como embaixador, está naquele rol de autoridades do Poder Executivo que são tratados por Vossa Excelência, então, gabarito correto nessa questão. Daí você pergunta, mas professor, na prova do CESP, eu posso marcar todas? Não. Aquela que você não sabe, a gente aconselha não responder, deixa sem resposta. E cada questão que você erra, se anula uma que você acertou, né? Dependendo do dia que você estudou, você sai de lá devendo nota. Né? Aqui é passe, lá na UNB, não sei como é que chama, mas tem filho de um colega que ele saiu devendo nota em inglês. Menos, né? Que ele vai fazendo todo ano a prova. Então, os embaixadores são tratados por Vossa Excelência. A questão número 1 está correta. Vou dar 10 segundinhos para vocês responderem a 2. Em relação à correspondência empresarial e oficial, as formas de tratamento, as abreviações e aos documentos, julguem o item. O pronome de tratamento a ser empregado em comunicações dirigidas aos religiosos em geral é Vossa Magnificência? Vamos lá, pessoal. Acabou de ver isso aqui. Então, os religiosos em geral, dependendo da hierarquia
da autoridade religiosa é um pronome de tratamento. Vossa Magnificência é só para reitores de universidade. Então está errado. Vamos dar uma revisada nos pronomes de tratamento para as autoridades eclesiásticas. Vossa Santidade, para o Papa. Vossa Eminência, cardeais. Vossa Reverendíssima, arcebispos e bispos. Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima, para monsenhores, cônegos superiores religiosos. Vossa Reverência, para sacerdotes em geral. Então, Vossa Magnificência, para reitores de universidade. E agora os institutos federais também são regidos por reitor. Então, esse item 2 é errado, mas é uma questão bem tranquila. As questões de redação oficial que o CESP apresenta são os concursos para técnico. Então, pode até ser técnico de nível superior. São questões que têm redação oficial. Então, para quem vai fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cai redação oficial também. Tá? Quando for escrivão e agente. Então, essas questões aqui são todas de 2018 para cá, e elas se repetem, não tem o que mudar. Então, para quem estiver estudando para esse concurso, aproveita também. Questão número 3, pessoal. Com base no Manual da Presidência da República, julgue o item que se segue, acerca do aspecto da redação oficial. Então, uma correspondência é destinada ao Procurador-Geral do Estado. Então, Procurador-Geral do Estado, uma correspondência encaminhada para ele. O vocativo a ser empregado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral. O Procurador-Geral, ele faz parte do Ministério Público. Então, o tratamento dado para o Procurador-Geral é o dado para o presidente do Tribunal de Justiça. Então, no caso, ele é Vossa Excelência, então é senhor Procurador-Geral. Excelentíssimo senhor, apenas para os presidentes dos 3 poderes. Relembrando aqui, por mais que a gente que exagere no uso do excelentíssimo senhor para juízes, para o Poder Judiciário, tá? É apenas para o presidente da República, presidente do Congresso Nacional, que no caso é o presidente do Senado, e o presidente do STF. Então, para o Procurador-Geral do Estado, que é do Ministério Público, tá? É o mesmo tratamento que a gente dá para o presidente do Tribunal de Justiça, senhor Procurador-Geral. Perfeito? Então, eu coloquei aqui quem são as autoridades que recebem tratamento de excelentíssimo senhor e as autoridades que são Vossa Excelência, mas são apenas senhor. Tá certo? Aqui. Tem um documento aqui, um ofício, tá? que ele deixou aqui 3 espaços em branco. 3 espaços em branco. E a gente vai completar esses espaços. A gente vai completar esses espaços. Então, a gente está mandando o documento para um deputado. Então, lembrando, lá em cima, o local e data é sempre a cidade, sem o estado, e a data por extenso. Então, Brasília, 27 de maio de 1991. Perfeito. E, detalhe, local e data sempre alinhado à direita. É a única parte do documento que é alinhado à direita. O resto, sempre alinhado à esquerda. Ou justificado, né? Então, a gente está mandando um documento para um deputado. Então, ele é Vossa Excelência. Como eu já tinha combinado com vocês. No envelope e no endereçamento, e antes do vocativo faz parte do endereçamento, é Sua Excelência. Quando eu falo da pessoa, é Sua Excelência. Então, aqui, para quem faz prova de concurso, a gente elimina a letra B e a letra D. Tá? Uma técnica de chute também, tá? Para quem faz prova, né? E você tem que responder a questão. Então, tem as técnicas de chute. Em alguns concursos eu usei bastante isso aqui. Sua Excelência, Vossa Excelência. Quem aparece mais na primeira aqui? Sua ou Vossa? Sua Excelência. Então, é um indicativo
que a chance é de ser Sua Excelência. Certinho? Bom, vem o endereço, assunto, demarcação de terras indígenas. O assunto é sempre um resumo do que se vai falar no documento oficial, e depois vem o vocativo. Tá? O vocativo, acabamos de ver que o vocativo, para autoridades que são tratadas por Vossa Excelência, é senhor e o cargo que ele ocupa. Se é um deputado, seria senhor deputado. Então a gente já elimina mais uma, né? Que tem aqui, ó, excelentíssimo deputado, não. Caro deputado, não. Nobre deputado, não. É só senhor. Senhor deputado. Então a gente fica com a letra A e a letra D, né? No caso, a D já foi eliminada e a letra E. Letra A e letra E. Vamos responder pelo último. Dentro do corpo do documento, informo Vossa Excelência, que eu estou falando com autoridade, dentro do corpo do documento é vossa, fora no endereçamento é sua. Olha, eu já falei isso aqui várias vezes, e às vezes não guarda, é difícil guardar, e sempre confunde. Então, o que a gente deve fazer? Deve guardar esse manual para consultar. Nunca deixe de consultar o manual de vocês têm que ter o da Presidência da República, que ele é mais atualizado, tá? Deve ser criada uma comissão para que atualize o nosso, tá? Em pouco tempo, deve ser atualizado, mas enquanto não estiver atualizado, a gente consulta os dois. Então, a Sua Excelência, o senhor deputado, João de Deus, João Paulo, João Pedro, tá? Senhor deputado, eu vocativo, informo Vossa Excelência. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra E. Vocês viram que tem uma série de detalhes que a gente tem que observar para que o nosso documento seja um documento rico de informações e sem impropriedades? Vamos lá, nós vimos a questão 4. Questão, aqui o gabaritinho, tá para vocês, mas tudo eu já comentei com vocês aqui. Questão 5. Questão 5. Acerca das comunicações oficiais, analise os itens abaixo. Na identificação do signatário é quem assina o documento. O cargo ocupado por pessoa do sexo feminino não deve ser flexionado no gênero feminino. Deve sim. Tá? Uma das primeiras assuntos que a gente viu, ele deve ser flexionado no gênero feminino. Vocês viram que hoje aparece gênero, né? Gênero feminino. Então, a 1 já está errada. A afirmação 1 já está errada. Então, vamos lá. Raciocinando que a gente está fazendo uma prova. Até a nossa prova aqui, que você tem que fazer. Se a 1 eu tenho certeza que está errada e está bem errada a questão, vamos eliminar as alternativas que aparece 1. Então, letra A não pode, letra B não pode, e letra D não pode. Já respondi a questão. Já está respondida. Só pode ser letra C. Mas vamos verificar, para termos certeza que é isso mesmo. Os pronomes Vossa Senhoria e Vossa Excelência são usados para comunicar diretamente com o receptor. Sim, vossa é quando eu falo direto com a autoridade, o receptor. Sua é quando eu falo da autoridade. Perceberam como isso é bem cobrado? Então, a 2 está correta. 3. Nas comunicações oficiais, há situações em que não se pode abreviar pronomes de tratamento. Perfeito, a gente viu isso naquela tabelinha. Quando for para o presidente do Congresso, o presidente da República e o presidente do STF, tá? Vossa Excelência, não é abreviado. E essa aqui é uma pegadinha. Se a gente não tivesse comentado e não tivesse olhado aquela tabela, se for só na regra geral, a gente erra. Perfeito? Então, questão 5. Itens 2 e 3 corretos, letra C. Então, se eu sei o gênero, né, e eu sei de quem está recebendo, deve ser flexionado, tá? O cargo, o adjetivo, deve ser flexionado no feminino, tá? Deve concordar em gênero, perfeito? Então, aqui tem a explicação passo a passo de cada item, eu não vou ficar lendo, porque eu já expliquei o que está aqui. Nós vamos receber essa informação aqui, tá certo?
Questão 6. Questão 6. Em comunicações direcionadas aos chefes de poder executivo. Ó, prestem bem atenção aqui. Essa é uma pegadinha, tá? Essa é uma pegadinha. Aos chefes de poder executivo, tá? Ele não está falando do vocativo, pessoal. E quem são, nesse caso aqui, os chefes do Poder Executivo? Ele não está falando do presidente da República, ele está falando do presidente da República, do governador e do prefeito. Tá? Aqui é uma pegadinha. Certinho? Então, o que acontece? Qual é o pronome de tratamento? Vossa Excelência. Ilustríssimo, vocês viram que é proibido. Ilustre também, não pode usar em documentos oficiais. E Excelentíssimo Senhor é um vocativo. Tá? Até vou escrever aqui. Tá? Eu vou transformar em PDF essa aula depois. Então, vocês vão ver por que não é Excelentíssimo Senhor e por que não... E outra, se fosse, só se fosse o presidente do Executivo da União, o federal. Tá? Chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Tranquilo, pessoal? Eu achei essa questão tem uma pegadinha. Ela parece bem simples, mas a gente pode se enrolar ao respondê-la. Tá? Que tem explicação. Tá? Questão 7. Questão 7. Marque a opção que representa o vocativo adequado em documento, conforme a redação oficial. Ó, vocativo, aqui sim. Aqui nós estamos procurando o vocativo. Então, aqui sim, e ele falou que é para o presidente da República. Então, autoridade específica. E a gente já comentou algumas vezes, vocês viram que a gente fala, volta. É uma maneira de guardar, é que nem matemática, você aprende a resolver exercícios fazendo conta. Então, do Poder Executivo, presidente do Poder Executivo, qual que é a resposta correta, pessoal? Excelentíssimo senhor presidente da República. Perfeito? Então, letra A. Magnífico senhor também é um vocativo. Faltou falar para vocês, mas ainda bem que apareceu a questão aqui. Magnífico senhor pode ser usado para o reitor de universidade. Ilustríssimo senhor e digníssimo senhor, o ilustríssimo e o digníssimo não devem ser usados. Tá? O digníssimo foi abolido das comunicações oficiais, porque se está encaminhando um documento para um agente público, para uma autoridade que ocupa um cargo público, a dignidade já é um pré-requisito para que ele ocupe essa função que ele está. Tá? Já é um pré-requisito. Perfeito? Então, a questão 7, excelentíssimo senhor, e apenas para o presidente da República, do Congresso e do STF. Perfeito? Vamos para a próxima. Então, aqui tem a explicação disso que eu falei para vocês. Questão 8. Questão 8. Certo ou errado? Questão do CESP. Tem outro nome agora, IBRASP, né? Mas é o antigo CESP. Vai fazer o concurso da Polícia Federal e da Rodoviária, que tem 1.500 vagas, né? De tal, já está para sair daqui uns dias. Quanto aos tipos de documentos, as abreviações e as formas de tratamento, nas correspondências oficiais e comerciais, julgue o item subsequente. Vocês viram que eles não mudam a questão, né? O enunciado é o mesmo. O pronome de tratamento Vossa Excelência deve ser utilizado para juízes. Então, relembrando, os membros do Poder Judiciário que são tratados por Vossa Excelência, tá? Por Vossa Excelência. Então, os ministros dos tribunais superiores, os membros dos tribunais, que são os desembargadores, todos os juízes e os da Justiça Militar são tratados por Vossa Excelência. Então, deve ser empregado para juiz, e não excelentíssimo senhor juiz, como a gente vê em vários documentos, em petições de advogado. O advogado ele pode exagerar. Tá? Mas nós, ocupantes de cargo público, assinando um documento oficial, devemos seguir. Detalhe,
esse manual da Presidência da República, ele é para o Poder Executivo, tá? Nós, expedindo o documento, nós do Poder Executivo. Perfeito? Então, a questão 8, o item está correto. O item está correto. Quanto à correspondência oficial, julguem o item seguinte. Tá? Julguem o item seguinte. Isso aqui eu vou dar um minutinho para que vocês façam. Vocês já podem fazer sozinho. De repente, até pelo tempo, a gente entra lá no nosso portal e já começa a fazer a atividade. O que vocês acham? Fazer a questão 1, 2 e 3 e o resto eu deixo para que vocês terminem em casa. Terminem sós. Quanto à correspondência oficial, julgo o item seguinte. Nas comunicações oficiais dirigidas a particulares, recomenda-se o emprego de Vossa Senhoria. Perfeito. As autoridades que não são tratadas por Vossa Excelência e terceiros ou particulares, a gente chama de Vossa Senhoria. Tá? Daí, no caso, é senhor e o cargo que a pessoa ocupa na empresa, ou senhor e o nome da pessoa, no caso do vocativo. Quando no e-mail, no correio eletrônico, nós vamos ter um tempinho para trabalhar com correio eletrônico, a gente pode falar prezado. Só no e-mail, para um terceiro, para um particular. Perfeito, pessoal? Aqui tem um comentáriozinho. Agora tem um documento aqui. Um documento, no caso, um convite. Assunto: convite para a cerimônia de posse do presidente do Superior Tribunal Militar. Senhor juiz auditor da 12ª Circunscrição Judiciária Militar. Perfeito esse vocativo. É senhor e o cargo. E o cargo aqui é um cargo grande, né? Mas não tem que ser, não é só senhor juiz. Tá? Porque não é um juiz, e todo juiz tem, ele é responsável por algum órgão, né? Então tem que ser completo assim. Aqui está perfeito. Convido-o. Então aqui eu posso convidamos, pode ser convida-se, tá? Os três respeitam o princípio, tá, da impessoalidade. Convido para a cerimônia de posse do presidente do Superior Tribunal Militar a realizar-se na sede do órgão, em Brasília, no dia 1º de março de 2000, e aqui no caso como é modelo 2022. Vocês viram que o primeiro dia do mês, como a gente falou ontem, tem que ter o 1 e o pontinho em cima e não vai o 0 antes? Por favor, aqui como é um convite, né? Confirme sua presença até dia 1º de fevereiro, considerando o trecho de documento hipotético apresentado, julgue o item a seguir. Então, a confirmação de terminou o documento, eu segui lendo, tá? Então, deveria ter visto separado aqui. Considerando o emprego dos pronomes de tratamento na referida correspondência oficial, estaria correta, essa é uma questão mais difícil, a substituição do trecho convido-o por convido Vossa Excelência? Então, está mandando para um juiz. O juiz é tratado por Vossa Excelência. Por enquanto, perfeito. No corpo do documento, é vosso ou vossa. Então, Vossa Excelência estaria correto. E por que ele convido-o? Então, o "o" é pronome oblíquo, é só para objeto direto. No caso que convido Vossa Excelência, é um verbo transitivo direto, então é um objeto direto. Então, nesse aspecto aqui, tá? Isso aqui deve ser prova de algum tribunal, que o CESP faz prova, tá? Nesse aspecto aqui está correto. A afirmativa está certa, tá? Então, convido, está correto, tá? Eu convido Vossa Excelência. Está correta também, Vossa Excelência é objeto direto, o pronome oblíquo, objeto direto, então, essa assertiva, tá? Até para explicação aqui, que a gente colocou, tá? É objeto direto, está certa essa resposta à questão do CESP, e ela traz um pouquinho de dificuldade. Vou dar um tempinho para que vocês leiam a 11 e façam, por favor. A 11, tempinho para que vocês a leiam e respondam, a gente vai comentar juntos aqui.
Vamos lá, questão número 11. Em um documento a ser enviado pelo ministro presidente do Superior Tribunal Militar ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro para ministro. Pessoal, te liberou a segunda lista agora, tá? Então, na última meia hora, vocês têm até as 17 para assinar. Dá um tempinho para que vocês assinem. 2 minutinhos, vão assinar todo mundo? Até para não ter aparecer falta para vocês, a gente tem que procurar no sistema quem estava presente, tá? Por favor. Vamos lá? Mais um minutinho para que todos assinem. Ontem, até pela quantidade de pessoas que tinham na live, muita gente não assinou. A gente consegue buscar, né, quando entrou e quando saiu pelo sistema. Mas é interessante que você assine. Semana passada eu fiz um curso aqui da EGOV, na sexta-feira, participei os 4 dias, mas na sexta-feira eu estava tão empolgado resolvendo as atividades do professor, quando eu já tinha fechado a lista. Então, por isso que eu estou dando um tempinho. Beleza aí? Então vamos lá, pessoal. Em um documento a ser enviado pelo ministro presidente Superior Tribunal Militar ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o STF, tá? No caso, quando for o vocativo, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui é apenas o pronome de tratamento. Então, as autoridades são tratadas por Vossa Excelência. Então, aqui ele deu uma confundida, dizendo que é o mesmo pronome de tratamento como vocativo. Pois ambos, remetentes e destinatário, ocupam o mesmo nível hierárquico. E não são o mesmo nível hierárquico, tá? Porque o Superior Tribunal Militar, ele não é no mesmo nível do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, é superior e supremo. Tá? O Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, ele é um posto acima ainda, né? Então, não é Vossa Excelência, é Vossa Excelência. Tá? Perfeito? Então, está errado o item 11. Vocês viram que o CESP, ele confunde a gente? E essa aqui, fácil de errar. Errada. Questão 12, pessoal. Questão 12. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julguem o item seguinte. Vocativo a ser empregado nas comunicações dirigidas a um juiz de direito é senhor, seguido do cargo, juiz. Senhor, juiz. Se ele não estiver, né, responsável por determinada vara, um determinado tribunal, é só senhor juiz mesmo. Tá? Aqui ele não falou no aspecto geral, um juiz de direito. Então é senhor juiz, está perfeito. Item certo. Tá? Item certo. Eu vou, antes de passar para a atividade que eu vou começar a fazer com vocês, a atividade que a gente tem que fazer em casa, uma das tarefas, eu vou revisar alguns itens com vocês da aula de hoje. A gente terminou antes um pouquinho aqui. Alguns itens da aula de hoje são os pronomes de tratamento, vocês viram o que é mais importante. Então, no Poder Executivo, quem deve ser tratado por Vossa Excelência é o Presidente da República, o Vice-Presidente, os Ministros de Estados, tá? Então, Ministro da Educação, Ministro da Justiça e Segurança Pública, então, Vossa Excelência. Governador e vice-governador nos estados, os oficiais generais das Forças Armadas, só os oficiais, como eu falei para vocês, o coronel, comandante da PM, é Vossa Excelência? Não. Todos os embaixadores, os secretários executivos de ministérios, então tem alguns secretários que são tratados por Vossa Excelência, tem algumas secretarias que têm status de ministério, tá, mas não são ministérios,
tá? Que são Vossa Excelência também. E todos os secretários de Estado do governo estadual. No município, apenas o prefeito. Então, o vice-prefeito e os secretários municipais, eles não são tratados por Vossa Excelência. No Poder Legislativo, todos os deputados federais e estaduais e senadores são Vossa Excelência. Os membros dos tribunais, no caso, os ministros do TCU e os conselheiros dos tribunais de contas do Estado, são Vossa Excelência. Na nossa Câmara Legislativa, Câmara Municipal, apenas o presidente da casa é tratado por Vossa Excelência. Os outros vereadores, Vossa Senhoria ou Sua Senhoria, dependendo da situação. Perfeito? No Poder Judiciário, os ministros dos tribunais superiores são Vossa Excelência, os membros dos tribunais, os juízes, todos os juízes são Vossa Excelência, e os auditores da Justiça Militar também são tratados por Vossa Excelência. Perfeito, pessoal? Vou interromper a apresentação aqui e vou entrar na tarefa de vocês. Então, isso aqui a gente vai salvar para vocês lá no link. Tá? Vou procurar a aula de ontem, desculpa, a tarefa de vocês lá no site, e vamos começar a fazer a tarefa. Então, e vocês terminam depois, e nós temos que acertar 60%, né? Mas eu já vou dar aquela ajudinha. Então, vamos lá. Deixa eu ver, cursos, redação oficial. Então, entre lá, né, em cursos, redação oficial, atividades, atenção, com a lâmpada aqui na cabeça, né? Atividades. Tá? A primeira atividade é exercício sobre normas gerais, tá? A primeira atividade que nós temos que fazer. Vamos entrar na atividade aqui. Acho que eu entrei só para ver. Então, voltando. Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui na aula, eu vou projetar para vocês. Tá, tem umas perguntas aqui, a gente já vai responder. Tá. Então, nós temos aqui questão 1 da primeira atividade que nós temos que fazer. Questão 1 da primeira atividade que nós temos que fazer. Tem um texto aqui, no que diz respeito à esfera política, a democratização se coloca em vários planos e tem como exigência primordial o reconhecimento dos diversos sujeitos e das causas que defendem. Esse reconhecimento está diretamente ligado à ruptura com a tradição conservadora, cuja visão política hierarquiza as formas de participação e não reconhece os vários campos de conflitos e contradições sociais presentes na sociedade. Então, Maria Bethânia Ávila, Democracia Radical em Fox. Uma notícia da internet. Então, agora vem aqui. Vocês viram que todas as questões são de verdadeiro ou falso, você tem que marcar uma e passar para a próxima. São 10 questões. Pelas características de clareza, objetividade e impessoalidade da linguagem e respeito às regras do padrão culto da língua portuguesa, esse texto poderia fazer parte de um documento oficial? Vamos lá, pessoal. Vamos pensar? Um minutinho para pensar? A gente vai marcar junto aqui. Tá? Quem não conseguiu entrar, tá? Tem que entrar lá onde vocês entraram na live, em atividades, e atividade 1. A gente já vai começar a fazer junto aqui. Perfeito? Vamos lá. Clareza, objetividade e impessoalidade na linguagem.
Então, no que diz respeito à esfera política, a democratização se coloca em vários planos e tem como exigência primordial o reconhecimento dos diversos sujeitos e das causas que defendem. Então, esse reconhecimento está diretamente ligado à ruptura com a tradição conservadora, cuja visão política, então, não tem muito a ver com um documento oficial, né, pessoal? Não tem muito a ver com um documento oficial. Então, isso aqui é mais um texto jornalístico, tá? A gente vai escolher falso. Perfeito? Vamos passar para a segunda? Vamos passar para a segunda questão? Então, clica lá à direita, lá no número 2. Tribunal de Justiça do Estado X. Edital, concurso público para provimento de cargos de analista judiciário. O Tribunal de Justiça do Estado torna pública a autorização do presidente do TJ para a realização do concurso público de 200 cargos de analista, criados pela Lei 10.000, de 10 de dezembro de 2000, e de outros decorrentes de aposentadorias e vacâncias. O edital de abertura de inscrição deverá ser publicado em abril de 2001 e disporá sobre as normas de realização do concurso. Joaquim José da Silva Xavier, presidente do concurso. Apesar de nomear o emissor do texto pelo nome próprio, o documento não fere o princípio da impessoalidade, exigido nos documentos oficiais. Então, aqui, nominar o emissor, quem assina. Então, pessoal, quem assina o documento tem que vir um nome de quem assina, o espaço para assinatura, quem assina, e o cargo que ele ocupa. Nesse caso aqui, ele é o presidente do concurso. Eu acho que o mais correto é o presidente da comissão do concurso, né? Mas aqui não é o que ele pediu. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Então, não fere. Então, ele está falando a verdade. Está correto essa aqui. Verdadeiro. Certinho? Vamos fazer a próxima, questão 3? Vou fazer só até a 3, tá? Aí vocês tentam depois fazer as outras. Vocês viram que o texto é o mesmo. Tá? Viram que o texto é o mesmo. Trechos com informações vagas, como de outros decorrentes de aposentadorias e cargos. Então, não quer dizer que podem abrir outras vagas. E com o uso do tempo verbal futuro, como deverá ser publicado, e disporá sobre, provocam falta de clareza e concisão. Características estas que devem ser respeitadas nos documentos oficiais. Então, se ele está prevendo o que vai acontecer, o tempo deve ser no futuro. Tá? Então, eu não vi nenhuma impropriedade nesse texto aqui. E ele está falando que está causando, está provocando falta de clareza. Então, vejo como falsa, tá? Vejo como falsa essa afirmação. Vamos ver aqui. Então, as nossas atividades a gente vai fazer assim. Fiz até a 3 com vocês, tá? Até a 3 vocês façam da 4 a 10. Nós temos até o dia 10 de novembro para postar essas atividades, mas é interessante que a gente faça o mais breve possível. Tá? Que a gente faça o mais breve possível. Deixa eu entrar aqui no curso. Tá? Então, aqui onde vocês entram com as lives, todo dia, tá? Orientações de estudo, atividades. Aqui nos materiais complementares, vocês percebam que já tem o manual de redação da Prefeitura, da Presidência da República, um decreto que fala sobre os pronomes de tratamento, questionário da atividade 1, tá? Que nós fizemos ontem. A gente vai substituir pelos slides da primeira aula, que vem a aula, todos os exercícios e o gabarito. Esses slides da segunda aula, que é a aula de hoje, eu vou substituir com o gabarito comentado já. E aqui a live da aula de ontem já está à disposição dos senhores, para quem perdeu a aula, para quem necessitar tirar alguma dúvida. As atividades, vocês viram que são 4 atividades, cada atividade tem 10 itens de certo ou errado, a gente tem que acertar 6 itens para considerar aprovado na atividade.
Então, a de hoje, exercício que a gente já começou, vocês vão terminar. Atividade 2, tá? Confecção de documentos depende da aula de amanhã e de sexta. Tarefa 3 é sobre fonética e acentuação, depende muito da aula de terça e quarta. E a tarefa 4 depende da aula de quarta e quinta, que é o emprego da crase. Tá aqui. Eu fiz só questões de crase, nem coloquei de regência, mas a gente vai trabalhar em sala algumas questões de regência. Nós temos os fóruns também para a gente trabalhar. Então, nós temos 2 fóruns que são avaliados, o Fórum 1 e Fórum 2. Tá? Vamos ver o que a gente pediu aqui no Fórum 1. Isso já devem fazer, porque em relação à aula de ontem, você já pode inscrever. Um dos princípios da redação oficial é a impessoalidade na comunicação, considerando-se que ela é feita em nome do serviço público para um destinatário entendido como público ou particulares. Portanto, também impessoal. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Tá? Até já meio que respondo, vocês vão ter que só se manifestar e podem fazer até assim que terminar essa aula, ou os últimos 5 minutinhos eu deixo para que vocês já comecem a fazer. Quando redigimos um ofício e o corpo de seu texto, iniciando, conjugamos das seguintes formas: informamos que, ou informo que. Estamos respeitando o princípio da impessoalidade? Então a gente comentou, né? Informamos que, informo que, informa-se que, todos estão corretos. Então vocês vão apenas dizer o porquê que está correto, ou até com as próprias palavras de vocês. Então esse é o Fórum 1 da aula de ontem, a gente comentou bastante hoje. Então, interessante que vocês já façam esse fórum, não deixem tudo para o último dia. Então, já demos o pontapé inicial no Fórum 1 e na atividade 1, para que vocês façam. Vamos às perguntas. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar. Voltar para o Meet. Bom, vamos ver as perguntas aqui de vocês. Então, deixa eu parar a apresentação. Então, vocês viram que a gente começou as atividades, atividade 1 e o Fórum 1. Tá? Vamos às perguntas. Repetir as respostas das questões da 1 a 4. Vamos lá, vou fazer aqui. Tá? A gente está com um tempinho aqui, por isso que a gente deixa os últimos 15 minutinhos para as atividades. Da 1 a 4, no início da aula. Então, voltando. Verdade, pessoal que não fez, que não assistiu ontem, né? Então, vamos lá. Deixa eu procurar aqui. A1. Eu vou apresentar aqui, para quem perdeu a aula de ontem, ou a explicação, ou até para revisar. Questão de 1 a 4. Tá? Então, voltando aqui. São atributos da redação oficial, exceto. Então, ele quer a errada. Então, são 4 alternativas, todos são atributos, menos uma. Então, clareza e objetividade, perfeito, são atributos. Concisão, coesão e coerência. Formalidade, padronização. Então, nessa aqui, apenas a pessoalidade não é um atributo da redação oficial. Então, o atributo correto é impessoalidade. Perfeito, pessoal? Letra C. A número 1. Questão número 2. Questão número 2. Marca a alternativa correta, colocando o verdadeiro ou falso. Correspondência oficial é espécie informal de comunicação, utilizada entre autoridades ou servidores de instituições ou pessoas estranhas à administração pública federal. Então, ó, é formal, tá?
Informal é um bilhete que você manda escrito à mão e a caneta, né? Então, a primeira é falsa. Correspondência é toda espécie de comunicação escrita que circula nos órgãos ou entidades, à exceção dos processos. Perfeito. Correspondência recebida é aquela de origem interna ou externa, recebida pelo protocolo central ou setorial do órgão ou entidade. Então, tem um setor responsável para protocolar, cadastrar todo documento que entra e sai do setor ou do órgão. Perfeito, está correto. A correspondência externa é mantida entre órgãos ou entidades da administração pública federal. Aqui, nesse caso, porque é do manual, né? Mas também externa no nosso órgão também. Falsa, verdadeira, verdadeira, verdadeira. Letra A. Já tínhamos corrigido ontem essa alternativa, que vem a explicação de cada uma. Essa foi a questão 2. Vamos a 3? Vamos a 3? Utilizar palavras e expressões simples, usar frases curtas, buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto. Não utilizar regionalismos, neologismos, ou seja, criação de palavras, pontuar adequadamente. Todas essas ações se aplicam, tá, para que seja respeitado o atributo da redação oficial denominado clareza. Tá? Clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Para obtenção de clareza, o manual sugere expressões simples, no sentido comum, frases curtas, bem estruturadas, a uniformidade do tempo verbal em todo o texto. Então, essa foi a questão 3. Hoje a gente começou na 4. Não foi pedido que repetisse, a gente vai repetir, tá bom? A estrutura da redação das correspondências oficiais deve seguir os critérios e requisitos formais dos documentos. No momento de redigir, deve ser utilizado um texto. Com informalidade? Não. Utilização de termos e expressões pessoais? Não. Se tem que ter a impessoalidade, né, pessoal? C. Com o acúmulo de ideias em um mesmo período? Com certeza não. Cada período tem que ser um assunto, uma ideia. Conciso, que transmita o máximo de informações com um mínimo de palavras, livre de expressões ou palavras desnecessárias e redundantes, que nada lhe acrescenta. Perfeito, letra D. Vocês viram, quando tem uma questão assim que explica a informação que te pede, a gente não vê nenhum absurdo. Eu fiz o concurso da Universidade Federal em 2013. Comecei em 2012. Então, tinha assunto lá que eu não tinha lido, conhecimentos pedagógicos, alguns assuntos. E eu tinha percebido em provas anteriores, é importante que a gente vai fazer um concurso, pega e olha as provas anteriores. Eu percebi que em muitas das questões o item mais extenso é a resposta certa. Então, percebi que não tem nenhuma impropriedade naqueles itens, a resposta certa é a resposta do item mais extenso. Então, como outras dicas, você vai fazer um concurso do CESP, são 120 itens, são 60 certos e 60 errados. Você vai fazer uma prova da Carlos Chagas, que tem 60 questões, agora algumas com 80, que são 60 questões, são 12 questões que a resposta é a letra A, 12 que a resposta é a letra B, 12 que a resposta é a letra C, D e E, 12 para cada uma. E tem provas que eles chegam a dividir, a cada 10 questões tem 2 de cada letra como resposta certa. Isso é para evitar aquela pessoa que chuta numa letra só, passar sem estudar. Mas para quem estuda e tem dúvida em poucas questões, dá para acertar. Então, 4, letra D. Beleza? Interrompendo aqui o compartilhamento. Tá? Compartilhamento. Essa pergunta foi... Esse pedido foi da Marina. Bianca, almirantes, tá? Verdade, almirante da Marinha, né? Almirante da Marinha, general do Exército, da Aeronáutica, brigadeiros. Perfeito, Bianca, obrigado. Sueila, essa tabela está no manual de redação oficial, a tabela aquela das abreviações? Perfeito, está no manual, nesse que vocês receberam.
tá? Mas da presidência da República, do município, nós não temos, tá? Vossa Excelência no corpo do texto, isto. Então, Sua Excelência, pessoal, não podemos esquecer de assinar, tá? Tem muitas pessoas que não assinaram ainda. Então, Sua Excelência no endereçamento, e lá no cabeçalho do documento, Vossa Excelência é no corpo do texto. Suela, também, explique um pouco sobre o uso dos números romanos ao final. É que isso aqui é o modelo, tá? Ele não quis colocar 2020, 2019, por isso que tem esses 2x aqui, que são 10 em romanos, né? Então, esse aqui é só o modelo, tá? Ele não quis, para não parecer desatualizado o modelo do manual, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta que vocês desejam fazer? Amanhã a gente volta às 15 horas, a mesma forma de entrada. Já temos 56, já tivemos com 65 alunos. Tá? A gente tem que participar de todas as atividades, vocês podem ter 25% de falta. Então, amanhã é muito importante. Tá? Questão 7 é dessa última lista? Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá? Eu acho que eu tenho impresso aqui e já vejo com vocês. A 3 e a 7. A 3 é o seguinte. Não, isso aqui é 2. Será que eu perdi a 3 aqui? Eu vou ter que entrar na aula. Eu vou entrar no slide, então, para ver. Tá? Deixa eu entrar no slide 3 e 7, já comento com vocês, tá? Entrando na aula, não é essa aula de ontem, é a aula de hoje. Só um minutinho que eu já entro na aula, a gente já vê. Já resolve a questão 3 e 7 de novo. Tá. 3 da última questão e 7 da primeira, né? Vamos ver a 3 aqui. Com base no manual da Presidência da República, julgo o item que se segue acerca dos aspectos da redação oficial. Então, em correspondência destinada ao Procurador-Geral do Estado, o vocativo empregado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral, não está errado. Tá? Excelentíssimo senhor é apenas para o Presidente da República, o Presidente do Congresso e o Presidente do STF. Tá? Procurador-Geral, ele é do Ministério Público, inclusive, né? Tá? Então, é senhor Procurador-Geral. Perfeito? Vamos ver a 7 da outra. A 7 da outra, tem que entrar aqui. Acho que nem habilitei para vocês, né? Mas eu li toda a questão. Vamos ver a 7 da outra. Da aula de ontem, né? Tá. 7. Em relação à correspondência empresarial e oficial, as formas de tratamento, as abreviações e os documentos, isso aqui é o assunto do manual, né? Julgue o item subsecutivo. Próximo item, né? Concisão e clareza são características dos expedientes oficiais. Subjetividade e informalidade, eles não são característica, tem que ser objetivo e formal. Então, está errado por causa disso. Concisão e clareza fazem parte, informalidade e subjetividade não faz parte. Por isso que o item está errado. Beleza, pessoal? Então, voltamos amanhã. Boa tarde, boa noite a todos, já está anoitecendo. Amanhã, 15 horas, com vocês aqui. Tem alguém que não assinou a lista? Vamos assinar, por favor? Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Tá? Até amanhã. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.